Encurralado na noite gelada, uma história de terror real. Caros espectadores do canal O Horror que Virá, reúnam-se, pois vou compartilhar uma história que ocorreu quando eu tinha apenas 17 anos. Naquela época, eu tinha o hábito de frequentar a academia de 3 a 4 vezes por semana e, após os treinos intensos, dependia do ônibus para voltar para casa. Era um domingo gélado e o destino me fez esperar pacientemente. Eu havia perdido o meu ônibus e, como resultado, tive que esperar mais tempo pelo próximo. Eu poderia ter ligado para os meus pais, mas eles estavam fora naquela noite e os táxis cobravam uma fortuna. Decidi então sentar e esperar no abrigo de ônibus. A noite estava fria e a neve começava a cobrir o chão. Meu ônibus estava demorando mais do que o habitual, então peguei meu telefone e comecei a ouvir música. Quase 1 hora se passou, estava congelando e eu não tinha visto ninguém por perto. Pelo menos, até eu notar algo no canto do olho. Era um sujeito estranho, vestido com grossas camadas de roupas, se aproximando lentamente de mim. Eu sabia que olhar fixamente para ele chamaria mais atenção, então me concentrei no meu telefone. Ele se sentou no outro extremo do abrigo e ficou me encarando. Havia algo de errado com ele, parecia estar embriagado ou sob efeito de drogas. Então ele perguntou: "Quando o ônibus está previsto para chegar?" Tirei os fones de ouvido e respondi: "Acredito que está atrasado devido à neve." Ele me encarou por um tempo e depois começou a murmurar consigo mesmo. Ele estava realmente me deixando desconfortável, então fingi estar ocupado no meu telefone. Após alguns minutos, dei outra olhada e percebi que ele tinha se aproximado mais de mim. Desviei o olhar por um segundo e ouvi o som dele se movendo ainda mais perto. Virei-me para ele e disse: "Você está bem aí?" Ele me encarou com olhos vidrados, levantou o braço e se inclinou na minha direção. Imediatamente agarrei minha bolsa e corri enquanto ele caía no chão. Corri pela rua tentando ao máximo não olhar para trás. Continuei correndo até chegar ao próximo ponto de ônibus. Virei-me para ver se ele estava lá. Ele tinha desaparecido, então fui sentar. Sentindo-me aliviado, encostei minha cabeça no vidro de trás e esperei pelo ônibus. Toque, 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 toque. Eu dei um pulo e me virei para ver o mesmo sujeito me encarando através do vidro. "O que diabos está errado com você?" Então ele começou a andar ao redor do abrigo em minha direção. "Estou te avisando, fique longe!" Eu gritei em pânico enquanto recuava. Eu queria correr, mas tinha deixado minha bolsa no abrigo e não podia sair sem ela. De repente, o homem saltou na minha direção e eu me afastei rapidamente. Ele caiu de cara no chão. Fiquei paralisado de choque e depois notei o sangue escorrendo de seu rosto. Tentei obter alguma resposta dele, mas nada funcionou. Chamei a polícia e os paramédicos, e eles chegaram pouco depois. Conte a eles o que havia acontecido, e eles me disseram que o sujeito estava sob efeito de medicamentos prescritos. Ele encontrou uma foto em sua carteira dele e de seu filho. O garoto se parecia muito comigo, então presumimos que ele achou que eu fosse ele. Mais tarde, descobri que ele havia perdido a guarda do filho em uma batalha legal e ficou descontrolado. Ele foi levado para tratamento, e aquela foi a última vez que o vi. Pouco tempo depois, tirei minha carteira de motorista e nunca mais andei de ônibus desde então. Oh, como a vida nos reserva histórias de terror inesperadas, não é mesmo? Sobrevivendo ao terror no porão escolar, uma história de suspense.
Tenho 22 anos e acabei de sair da faculdade. Recentemente consegui um emprego na minha antiga escola secundária como uma espécie de estagiário de informática no porão da escola. O porão da escola é muito bagunçado e desorganizado, mas há um pequeno escritório para 3 pessoas que é realmente agradável lá embaixo. Tem 3 grandes mesas, 2 geladeiras pequenas, uma TV de tela plana na parede e, o que é mais incrível, um ar-condicionado satisfatório. Um luxo que os alunos e professores não podem desfrutar na escola. Além disso, tem todos os servidores da escola e outras coisas de computador. Consegui esse emprego porque 3 dos meus antigos professores de informática realmente gostavam de mim. Eu poderia considerá-los como verdadeiros amigos, não apenas figuras de professores. Eles ajudaram muito para que eu conseguisse esse emprego. Foi ótimo até algo acontecer algumas semanas atrás. Meus 2 colegas de trabalho que compartilham o escritório comigo, Dave e Gary, não estavam no escritório naquele momento. Eles estavam lá em cima trabalhando em papéis ou algo assim. Eu estava comendo meu sanduíche durante o meu intervalo para o almoço quando recebi uma ligação de uma das mulheres do escritório da frente. Ela me disse que a escola estava em lockdown e que alguém possivelmente armado tinha entrado na escola. Não havia muito que eu pudesse fazer além de desligar as luzes, porque, surpreendentemente, apesar de agradável, esse pequeno escritório não tinha uma porta de verdade, apenas uma grande abertura, e a porta para todo o porão nem sequer tinha uma trava que funcionasse. Por questões de segurança, desliguei todas as luzes no escritório e minha tela de computador. Mantive meu celular na mesa e mandei mensagens para Gary e Dave, mas eles não respondiam. Fiquei lá embaixo no escuro jogando jogos no meu celular por uns 20 minutos, aguardando a ligação da frente para me informar que o lockdown havia acabado. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo lá em cima, no andar de cima, porque não conseguia ouvir nada daqui. Mas não pude fazer nenhuma ligação até me informarem que o lockdown havia terminado. Então, a porta barulhenta do porão se abre e o rangido ecoa pelo porão e entra no meu escritório. Eu me levantei da minha cadeira, pensando se deveria chamar Gary ou Dave. Eu estava ansioso para obter algumas informações deles. Então, alguém começou a descer as escadas e seus passos se aproximavam do meu escritório. Empurrei a cadeira para longe e me arrastei debaixo da minha mesa. Alguém entrou no escritório, mas não acendeu as luzes. Ficou apenas silencioso. Eu não consigo nem descrever o medo que estava sentindo. Parecia que se eu fizesse um único ruído repentino, estaria morto. De repente, meu celular emitiu um som de mensagem de texto. Ding. Senti meu mundo inteiro encolher e morrer naquele momento, enquanto apertava os dentes de medo. Os passos se moveram repentinamente mais perto de mim, até que finalmente me joguei para fora de debaixo da mesa em rendição, implorando para que quem quer que fosse não me matasse. E então alguém agarrou meu braço e me puxou para cima. Era um cara com uma camisa xadrez vermelha, jeans e um boné preto e vermelho. Ele me disse: "Está tudo bem. Eu só estou me escondendo aqui com você." Perguntei a ele: "O que está acontecendo lá em cima?" Sussurrei. Ele meio que ignorou minha pergunta e me perguntou se há uma saída aqui embaixo. Eu disse a ele que sim, que era por ali. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, eu lhe perguntei: "Quem é você?" Houve um breve momento de silêncio antes que ele começasse a explicar. Ele estava entrando para buscar seu filho quando um professor lhe disse para se esconder. Depois de sua explicação, verifiquei meu celular e vi a mensagem de texto de Dave. Dizia: "Cara, isso é loucura. Alguém com uma arma atirou no Sr. Buckley. Ele está usando uma camisa vermelha e um boné. Não importa o que você faça, não suba as escadas." Estava prestes a ler em voz alta essa mensagem para o homem.
até que percebi que olhei para cima e senti meu estômago afundar. O homem pareceu perceber meu olhar suspeito. Entrando em pânico, a única coisa que consegui pensar foi correr para cima. Um tiro ecoou pelo porão e pude ouvir a bala ricochetear em algo metálico na escuridão. Peu-peu. Graças a Deus, aquela bala não acertou em mim e consegui subir as escadas. Felizmente, a polícia estava esperando em todas as saídas, incluindo a saída do porão, e pegaram o homem assim que ele abriu a porta. Mais boas notícias, nosso professor, o Sr. Buckley, sobreviveu ao tiro. Mais tarde, foi determinado que o homem e o Sr. Buckley tinham algum tipo de conflito, mas nunca foi revelado o motivo. Tudo o que sabemos é que o Sr. Buckley não poderia ter feito nada que justificasse essa reação extrema. E sei que o som daquele tiro ecoará para sempre em minha mente. Queridos espectadores do O Horror que Virá, preparem-se para uma experiência de arrepiar a espinha como nunca antes. Sou Carlos, o mestre das histórias de terror, e estou ansioso para mergulhar ainda mais fundo na escuridão com vocês. Mas não quero que essa seja uma jornada solitária. Na verdade, quero conhecê-los, meus fiéis seguidores, de uma maneira única e aterrorizante. É por isso que decidi revelar meu contato de WhatsApp exclusivamente para vocês. Sim, vocês ouviram direito. Meu número estará na descrição de cada vídeo. Quero ouvir suas histórias mais assustadoras, suas teorias mais intrigantes e, quem sabe, até colaborar com alguns de vocês para criar narrativas de terror de outro mundo. Então, não percam tempo, deslizem até a descrição, encontrem meu número de WhatsApp e entrem em contato comigo. Juntos, vamos explorar os recantos mais sombrios do terror e criar uma comunidade de arrepiar. Preparem-se para uma jornada única e horripilante no O Horror que Virá. Vamos nos conectar no WhatsApp e mergulhar de cabeça no mundo do medo.